Olá, guerreiros, sejam todos muito bem-vindos a um novo episódio do podcast Liberdade Masculina. Nesse episódio, nós iremos falar sobre a normalização da pornografia. Talvez alguns de vocês estejam tentando deixar o vício da pornografia, e óbvio que isso é algo muito positivo, não desistam. Outros talvez já conseguiram fazer isso. E se for esse o caso, parabéns, porque não é algo fácil. Mas eu acho que, independentemente de qual seja a sua história, muitas pessoas não entendem quão longe vai esse problema que é a pornografia. Algumas pessoas acham que é uma questão meramente religiosa, uma questão de superstição, ou porque as pessoas falam, é simplesmente porque a mulher que se submete a tal filme, ela tem inúmeros problemas na vida pessoal dela, e certamente é uma razão, sabendo disso, sabendo que muitos atores e atrizes têm uma diminuição na expectativa de vida, sofrem inúmeros problemas e sequelas psicológicas. Obviamente que isso deveria ser uma consideração, porque você estaria pagando para que isso se perpetue, mas mesmo assim, eu acho que o âmbito mais importante de se ter em mente é o macro. É você ver, por exemplo, que alguns jornais, influenciadores, celebridades, às vezes até mesmo algumas correntes científicas, entre parênteses, gostam de colocar a pornografia como algo bom, como algo saudável para você, quando não a pornografia é a masturbação, é algo que faz parte da natureza, e que é obviamente algo muito bom a você. E assim, eu pretendo tratar desse tema um pouco mais em detalhe, talvez trazendo alguns estudos científicos que eu já dei uma olhada em detalhe, entrar nesses estudos para ver a metodologia e tudo o resto, talvez algum dia eu faça isso. Mas já de antemão, eu posso falar isso aqui para vocês, e vocês podem procurar sozinhos se você quiser nesse momento. Mas existem inúmeras pesquisas, obviamente, mesmo que pesquisa científica não seja sinônimo de muita coisa hoje em dia, que demonstram, sim, impactos severos na nossa cabeça, no nosso cérebro, na forma como nós interpretamos informação e o mundo ao nosso redor. E é óbvio que a pornografia e a normalização dela tem um papel essencial na engenharia social que é promulgada por alguns globalistas. Isso nós sabemos. Quando você vai a fundo procurar quem são os donos dos grandes estúdios pornográficos nos Estados Unidos, quem realmente está por trás disso, e infelizmente, rapazes, eu não posso entrar nesse âmbito, tá? Se você quiser realmente entrar nesse assunto, você vai ter que fazer sozinho, eu não posso falar isso aqui num vídeo, mas existem alguns padrões que são bem preocupantes, assim dizendo. E o que eu quero demonstrar não é nem isso, mas algo além, que é a questão da própria normalização. E o que eu digo com isso? Olha, pense um pouco sobre isso daqui. O que é pornografia para você? Para muitas pessoas, a pornografia é realmente aquele ato, às vezes quase que brutal, aquelas cenas realmente explícitas do coito, de uma forma bem intensa, bem, assim dizendo, direta. Mas no passado não era exatamente isso. Quando você vivia num mundo onde as pessoas não tinham acesso a computadores ou até mesmo televisões, revistas, nada disso, a pornografia, ou assim dizendo, a arte, a imagem, a arte acho que é um pouco demais, mas a imagem que evocaria um sentimento erótico era algo que hoje em dia para nós é algo normalizado. Então vamos pensar em 300 anos atrás. O garotinho que é adolescente, ele vê uma mulher com sutiã. Nossa senhora, o menino vai entrar assim num êxtase que ele não vai entender o que está acontecendo com ele. Daqui um exemplo bem básico da situação. Mas eu posso usar do exemplo do meu próprio avô. Uma vez eu lembro que eu estava conversando com ele, era carnaval, ele não nasceu no Brasil, e aí eu estava assistindo com ele, não lembro quantos anos eu tinha, acho que devia ser um pré-adolescente ou algo assim, e ele me disse, tá vendo isso daí, meu neto?
Se eu visse isso daí com a tua idade, naquela época, eu acho que eu devia ter um infarto, né? E o que nós observamos é exatamente isso, né? Você vê clipes de música, você vê filmes, seriados, novelas, né? Onde nós nem fazemos a crítica, nem isso, né? Nem passa pela tua cabeça que aquilo assim, o personagem, aquela pessoa, ela está se sexualizando. Você nem pensa mais isso. Você vê, isso daí é normal. O que é pornografia para uma pessoa hoje em dia? Deve ser aquele ato realmente quase que brutal, às vezes, né? Acho que até mesmo uma mulher nua, totalmente nua, para alguns homens não evoca nenhum tipo de sentimento, não evoca nenhuma atração nem nada. Tem que ser realmente um ato bem intenso e às vezes, né, a pessoa vai se submetendo à pornografia tanto, vai vendo coisas cada vez piores ao ponto de que o cara, para ele ter um estímulo sexual, né, ele precisa realmente de atos brutais cada vez piores, né? Tem aquele serial killer americano, eu esqueci, acho que é Ted Bundy o nome dele, né? Que fala que ele fala que uma das razões pela qual ele fez atos tão horrorosos, né? Ele não falou isso diretamente, né? Mas ele fala do mal que foi a pornografia na vida dele. E eu não duvido, de verdade mesmo, eu não duvido que isso tenha causado algumas modificações na forma como ele interpreta a realidade, né? Então, o ponto central aqui é a gente reconhecer o quanto que nós estamos estragados já nesse momento. Enquanto a nossa mente já foi submetida, né, a ideias de sexualidade, né, a uma erotização que às vezes você nem se dá conta. Você não se dá conta mais. E as gerações mais novas é pior ainda. É pior ainda, cara. Eu vi um dia desses um menininho de 5 anos de idade com um laptop lá, não, laptop não, um iPad, uma coisa assim, vendo lá os clipes do Pablo Vittar, da Anitta, dando risada, achando aquilo algo super normal, né? A Anitta lá mostrando a bunda gigante dela, fazendo isso parecer um ato sexual, e uma criança tá lá assistindo como se não fosse absolutamente nada, entende? Então a minha pergunta é a seguinte: o que uma criança daquelas, quando crescer, né, quando for um adulto, quando tiver a capacidade de ter consciência sexual e todo o resto, o que uma criança dessas, né, quando se tornar adulta, vai precisar para realmente achar que existe, assim dizendo, algo além, né? Porque de uma forma, né, aquele adolescente que eu descrevi, que há 300 anos atrás ficaria louco em ver simplesmente um sutiã de uma mulher, por que aquilo acaba acontecendo? Porque ele realmente não tem o contato. Parte daquilo também é a imaginação. A pessoa fica tão distante daquilo, né? Parte do desejo, parte de você desejar uma coisa é você não ter, né? E o que acontece quando você tem demais daquilo? Às vezes você fica simplesmente desinteressado. É o mais básico de tudo, né? Quando você tem algo, você tem assim um excesso de algo, na verdade, você perde o interesse naquilo, né? Então, vamos pensar num garoto que vou escrever putaria, né? Porque é putaria. Vê putarias em clipes de funk, em seriados e todo o resto, e vê isso durante a vida dele inteira. O que ele vai precisar realmente para ter um estímulo, para ter um sentimento assim de desejar algo que ele já não tem por intermédio da pornografia, né? É algo realmente complicado, né? E eu acho que isso tem consequências não só no aspecto da sua própria cabeça, de como você vê o mundo. Óbvio que essa é a consequência direta, mas isso acaba gerando uma consequência no social, né? De verdade mesmo. Essa erotização, a normalização da pornografia, a gente fala muito de taxas de divórcios e todo o resto, e acha que a razão disso estar aumentando está só em um lado, né? Óbvio, a erotização, a normalização da pornografia afeta também as mulheres, né? Isso a gente não pode se esquecer. Obviamente, também afeta as mulheres, não só os homens. Óbvio que os homens, né, são geralmente os consumidores de pornografia, assim dizendo, mais explícita, né?
Mas as mulheres também são afetadas por essa cultura cada vez mais erotizada. E isso tem um impacto nos pilares sociais, como a família, o casamento e todo o resto. Né? Então é algo gigantesco. Simplesmente gigantesco. Agora, o que nós fazemos em relação a isso, no meu ver, é repudiar. É repudiar. É ver aquilo pelo que aquilo realmente é. Né? Quando você vê, por exemplo, uma mulher expondo a bunda dela no Instagram por likes, expondo, assim, não os seios, mas o decote de uma forma erótica e todo o resto, é você reconhecer aquilo porque aquilo realmente é. Aquilo não é uma mulher, assim dizendo, sendo ela mesma, né? Não é uma exposição poética, entende? Não é ser quem eu sou, não é tirar uma fotinho pra, sei lá, falar bom dia pras pessoas, não. Aquilo é um pedaço de pornografia, tá? Não se esqueçam disso. Eu acho que muitas vezes, né, as pessoas pensam, pô, pornografia é aquele ato obsceno. Sim, aquilo lá, o filme pornô em si, óbvio que aquilo é o pior de tudo. Mas o que acaba te levando a isso? Acaba te levando a ficar vendo um monte de bunda no Instagram e achar que aquilo é normal. E mulheres também não é muito diferente. Hoje o negócio está quase que equiparado, de verdade. Você entra no Instagram, tá cheio daqueles homens lá que ficam fazendo posezinhas meio... Eu descrevo aquilo como emasculadas, né? Aquelas poses femininas de modelos, mostrando o pouquinho de abdômen que eles têm, né? Ficam fazendo carinha lá de emuzinho, né? De uma mesma forma, produzindo um conteúdo que se assemelha àquele das mulheres lá que ficam mostrando as bundas e todo o resto. Então, o ponto é você reconhecer aquilo pelo que aquilo realmente é. E pra mim, pelo menos, eu repudio isso, né? Eu repudio. Se o Instagram ficar me mostrando essas coisas, eu coloco não tenho interesse. Né? Uma pessoa, uma garota que eu vou seguir, começa a postar um monte de foto lá, se erotizando, se sexualizando, querendo chamar a atenção das pessoas. Na hora eu dou dislike. Dislike não tem como, né? Mas unfollow que chama, né? Vou parar de seguir tudo o resto. E basicamente isso. Né? Agora, querer deixar comentários negativos, eu não vou falar pra você fazer isso, porque isso daí seria difamação, né? E vai que acontece aí um caso complicado depois de eu falar isso daí, né? A gente sempre tem que pensar, porque no Brasil, né, olhou pro lado já é processo. Então, assim, não vou falar pra você criticar as pessoas que colocam fotos disso, porque também seriam muitas pessoas, sabe? Mas tenha ciência do que aquelas fotos realmente são. Né? Fotos de bundas bonitas e todo o resto não são só fotos de pessoas querendo mostrar a autoestima delas, tá? Então, rapaz, é basicamente isso, tá? Parte de você deixar de lado a pornografia é você reconhecer as outras formas de pornografia sutis que nós simplesmente normalizamos e achamos que isso aqui é normal, isso daqui é correto, que é uma mulher tendo uma autoestima ou um rapaz mostrando, assim dizendo, a vitalidade dele lá, quase. Então, assim, vamos parar com tudo isso e ver as coisas pelo que elas realmente são, né? Então, esse é o ponto mais importante pra mim. É só isso por hoje, rapaz. Espero que todos tenham um ótimo dia. Até mais, velho.